Então o Vasco entra em campo contra o Grêmio, jogo em São Januário, importantíssimo para o Vasco se recuperar, sair dessa sequência de derrotas, e devemos ter mudanças na escalação titular do Vasco, pelo menos é o que as notícias dão para a gente no momento. Fernando Diniz está insatisfeito com o desempenho da equipe dentro de campo. O Vasco tomou 4-0 para o Independente Del Valle, havia perdido de 2-0 para o Botafogo, então você precisa dar uma chacoalhada nesse grupo. A gente sabe que os reservas que tem no time do Vasco não são lá grandes coisas, mas às vezes você precisa tirar alguns jogadores da zona de conforto, é isso que o Fernando Diniz pode fazer, eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Felipe Coutinho ainda é dúvida para o jogo, tem a questão do Thiago Mendes, se vai ou não ser relacionado para essa partida. Vem comigo que eu vou te mostrar qual é a provável escalação do Vasco, quais são as possibilidades de escalações do Vasco do técnico Fernando Diniz. Vem comigo. Já estamos aqui com a possível escalação do Vasco para esse confronto de amanhã contra o Grêmio. Vasco, eu nunca te pedi nada, só ganha esse jogo amanhã, por favor, para o Vasco não ter risco de entrar na zona de rebaixamento. É praticamente certo que se o Vasco não ganhar do Grêmio, o Vasco vai terminar essa rodada no Z4. Então o Vasco tem que ganhar, fazer valer apenas o seu mando de campo contra o Grêmio, que é um time também que vem muito pressionado. Bom, o Vasco terá como seu goleiro o Léo Jardim nesse jogo, isso aqui é uma certeza. O Paulo Henrique também será mantido na lateral direita, é uma certeza. E agora vem a primeira dúvida no time do Vasco, que é se o João Vitor realmente vai para o banco de reservas ou não. O problema é que o jogador que tem no banco de reservas do João Vitor é o nosso possante Maurício Lemos. Maurício Lemos entrou muito mal no jogo contra o Del Valle, falhou de uma forma bizarra no gol e fez assim uma partida muito ruim também o Maurício Lemos. Mas o João Vitor também fez uma partida péssima. Então tem esse impasse se o João Vitor vai ser titular. A gente sabe que o clima depois de ontem também para o João Vitor no Vasco ficou ainda pior, discutindo com torcedores lá da torcida organizada do Vasco. Então tem essa possibilidade do João Vitor não ser titular nesse jogo. Existe a possibilidade da entrada do Maurício Lemos pela direita na zaga do Vasco. O Vasco sabia que tinha que ter contratado um zagueiro, não contratou até agora, vai empurrando com a barriga como foi também ano passado. E o Vasco continua levando gols de forma bizarra. Então Maurício Lemos e João Vitor ainda disputam essa vaga de titular no time do Vasco para o jogo de amanhã. Pelo outro lado da zaga, o Lucas Freitas fez uma partida muito ruim também contra o Independente Del Valle. Já havia feito um jogo ruim contra o Botafogo. É um zagueiro que o Fernando Diniz até gosta, mas tem a possibilidade também do Luiz Gustavo, que é um zagueiro forte, um zagueiro alto, um zagueiro que vinha jogando bem. É bem verdade que no jogo contra o Fluminense, né, no qual o Luiz Gustavo foi sacado do time do Vasco ainda no decorrer da partida, ele não estava assim tão bem. Mas é um jogador que não chegou a ter nenhuma falha como outros zagueiros do Vasco já falharam. Pelo contrário, o Luiz Gustavo se mostrou sempre um zagueiro forte, de boa confiança e um jogador que sabe o que é o Vasco da Gama, sabe a necessidade de vitória do Vasco, é cria da base. Eu acredito que o Diniz vai manter o Lucas Freitas, mas eu talvez daria uma chance novamente para o Luiz Gustavo, que foi para o banco de reservas. Agora a questão da lateral esquerda, mais um desses jogadores que tem a sua titularidade ameaçada é o Lucas Piton. Após o que ele fez no jogo contra o Botafogo, que ele não jogou nada, e após a expulsão dele, assim, extremamente infantil contra o Independente Del Valle, cobra-se que o Lucas Piton vá para o banco de reservas. A questão é, quem é o reserva dele é o Vitor Luiz, que é muito ruim. Então, você tirar o Piton para colocar o Vitor Luiz, eu acho que você está piorando ainda mais o seu time. Tem a possibilidade do Leandrinho, que é um jogador cria da base, que conhece também o que é o Vasco, jogador de boa velocidade. Eu daria uma oportunidade para o Leandrinho, mas eu acho que se o Piton não jogar, quem vai jogar é o Vitor Luiz. Mas eu daria essa oportunidade para o Leandrinho, jogador de boa ultrapassagem, boa velocidade, melhor do que o Vitor Luiz e tem potencial para ser melhor do que o Piton, mas ainda é muito jovem. Então tem esse impasse na lateral esquerda do Vasco entre Piton, Vitor Luiz e Leandrinho, quem vai jogar, mas a tendência ainda é o Lucas Piton. E agora a dupla de volantes do Vasco também podemos ter mudanças. O Tietê é certeza, vai ser mantido para o jogo de amanhã. E aí temos a dúvida, vai continuar com o Hugo Moura ou vai colocar o Jair para jogar? Tem outros volantes no Vasco, tem o Matheus Carvalho também, que, cara, o Matheus Carvalho é um volante que na temporada passada foi importante para o Vasco em alguns momentos, mas nessa temporada não consegue desenvolver um bom futebol. Você tem a possibilidade do Sforza, mas que é um jogador mais lento, mais cadenciado, não sei se é um jogo para Sforza, e aí você vai manter o Hugo Moura, vai colocar o Jair. Tem uma dúvida pairando sobre a cabeça do Diniz, porque o Hugo Moura vem de uma partida muito ruim contra o Del Valle. E tem uma coisa que precisa acontecer, é mudança nessa equipe. O Thiago Mendes provavelmente não terá condições de iniciar essa partida.
até porque o Thiago Mendes vem de um longo período sem jogar, então vai entrando aos poucos. Nem se sabe se ele vai ser relacionado já para esse jogo. Eu já relacionaria o Thiago Mendes, colocaria ele no segundo tempo, pelo menos para ganhar minutagem, para depois assumir essa vaga de titular. Ou também o Thiago Mendes pode entrar na vaga do Tietê mais para frente. Pode jogar de primeiro, pode jogar de segundo volante, mas a maior necessidade para o Vasco no momento realmente é primeiro volante. O Thiago Mendes falou até que tem uma preferência por jogar de segundo no Vasco, mas complicado, cara. Certeza para a partida de amanhã, Nuno Moreira. Certeza para a partida de amanhã também o Ryan. Esses dois jogadores aqui são os melhores jogadores do Vasco ultimamente, o Ryan e o Nuno Moreira. Nuno Moreira foi sacrificado no jogo contra o Del Valle, para mim de forma injusta, né? O Fernando Diniz tirou ele para colocar o Maurício Lemos, um erro gigantesco, e tem um impasse em relação ao Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho vai para o jogo, está recuperado. Se o Coutinho não jogar, ele vai colocar o GB novamente, formando a dupla de ataque com o Verratti, com 2 centroavantes, ou vai colocar o Garré. Se ele colocar o Garré, vai jogar mais realmente como um meia. Se ele colocar o GB, vai jogar com a dupla de ataque, como vinha sendo contra o Del Valle no iniciozinho do jogo, no qual o GB tinha até iniciado bem a partida. GB é um atacante mais móvel que o Verratti, mais habilidoso, mais inteligente para passar a bola. Talvez não tenha tanto faro de artilheiro ainda, mas é uma possibilidade de entrada no GB, e o Vasco jogaria nesse 4-4-2, nesse 4-2-4 aqui. Eu acho que é mais um 4-2-4 em si, né? Com 2 meio-campistas, esse quarteto aqui de frente. Outra certeza é o Verratti no comando de ataque. Então, muitas incertezas ainda na cabeça do Fernando Diniz. Com certeza o treino de hoje vai ajudar a definir qual é a escalação do Vasco, mas tem essas possibilidades de mudanças. Então o Vasco deve ir com Léo Jardim, Paulo Henrique, Maurício Lemos ou João Vitor, Lucas Freitas na zaga, Lucas Piton, Vitor Luiz ou Leandrinho na lateral esquerda, Tietê, Hugo Moura ou Jair na dupla de volante, Ryan, Verratti, Nuno Moreira, Felipe Coutinho, GB ou Garré no ataque. Essa deve ser a escalação do Vasco para o jogo de amanhã contra o Grêmio. Ganha amanhã, Vasco, por favor. Nunca te pedi nada. Mas é isso. Gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Comenta o seu palpite para o jogo. Meu palpite para esse jogo do Vasco contra o Grêmio é 3-1 Vasco. Vamos ser otimistas. 3-1 Vasco em cima do Grêmio. Fui!